Shalom Adonai a todos, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Que Deus te abençoe. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. Te apresentar a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Pecados perdoados só através de você mergulhar na fonte cheia de sangue. Aquele sangue carmesim, aquele sangue justo que foi vertido na cruz do Calvário por nós. Nós não te apresentamos religião, apresentamos a palavra de Deus pura, na sua totalidade, na sua íntegra. A palavra revelada, a palavra original, assim como os nossos pais, os apóstolos, pregaram. Este é o nosso intuito, propósito, objetivo com esta programação de fé, com o programa Pedra Angular. Muito bem. Estamos vivendo esta época a época litúrgica, a qual foi criada pela Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, a época tradicional da Semana Santa que eles dizem. Todas as semanas para mim são santas, porque o memorial mais importante que existe para mim é o Calvário. O memorial mais importante que nunca foi esquecido é o Calvário. E ele está aqui no meu coração. Então, para mim, todos os dias são santos, porque eu sei que houve um santo que morreu por mim. Aquele que tinha sangue justo, verteu seu sangue por mim. Então, todos os dias, todas as semanas, são santas para aqueles que são santos, para aqueles que são separados para o serviço do Senhor. Mas estamos vivendo esta época litúrgica, aí que a Igreja Romana, a Igreja Mãe, a mãe das denominações, que está aí, e nós estamos na quinta-feira, e na quinta-feira eu quero falar justamente deste dia, a qual Jesus celebrou a ceia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Tomou o cálice e o abençoou e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Muito bem, nós falamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falamos da figueira sem fruto. Nós falamos no programa passado de vários ensinamentos que Jesus deu. E a gente sabe que na quarta-feira Judas já preparava o pacto da traição. Foi conversar com os fariseus. Judas foi conversar com o sumo sacerdote para fazer o pacto da traição. Ali já seria o pacto da traição. E agora nós temos a ceia e nós vamos ler aqui quando eles foram preparar a ceia. Então nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 12, para fixar a nossa base. E diz assim: e no primeiro dia dos pães asmo, ou os pães sem fermento, quando matavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o.
E onde quer que entrar, dizei-o ao bom homem da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam com ele, como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E ao anoitecer ele chegou com os 12. E quando estava sentado e comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo, que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: sou eu? O outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que molha comigo no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se nunca houvesse nascido. E quando eles comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e partiu e deu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Na verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até que aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, é uma lição preciosíssima que eu quero explorar com vocês aqui, coisas grandiosas. Mas veja só. No primeiro dia da festa dos pães asmos, diz aqui a Bíblia que ali na quinta-feira à noite, você sabe que a partir de 6 horas da tarde já é outro dia em Israel. Então já era sexta-feira, que seria o primeiro dia da festa dos pães asmos. Por exemplo, se eu estou aqui quinta-feira à noite no Brasil, ainda é quinta-feira. Mas em Israel já é outro dia, porque os dias lá começam à tarde, a partir das 6 horas da tarde. Então eu quero destacar, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando matavam a Páscoa. Então, lá em Êxodo 12, diz que o cordeiro seria morto no 14º dia, no entardecer. O entardecer do 14º dia seria o 15º dia. Já seria o 15º, começava a festa dos pães asmos. O que é isto? 7 dias sem fermento em qualquer casa em Israel. 7 dias. No dia da festa dos pães asmos, por favor, vem aqui, por favor, denominacionais, seja quem for, batista, assembleianos, congregacional, adventista, vem aqui comigo, por favor, Assembleia de Deus ou quem quer que seja. No dia da festa dos pães asmos, Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. No dia da festa dos pães asmos, era pão sem fermento. Não tinha fermento. Deixa eu encostar aqui pertinho de você aqui, ó. Não tinha fermento em Israel durante esses 7 dias. Por que vocês celebram a ceia com pão fermentado? O fermento é símbolo do pecado, da hipocrisia, da malícia. Você sabe que você pega um pão feito numa padaria, quando aquele ser humano coloca o fermento nele, aquilo não é a aparência verdadeira daquele pão. Aquele pão incha por causa do fermento, ele fica bonito daquele jeito por causa do fermento. Fermento, nas escrituras, símbolo do pecado, é o mais claro para fermento, da malícia, da hipocrisia.
A Bíblia diz que Jesus celebrou a ceia no dia da festa dos pães asmos. E por que Jesus celebrou com pão asmo? Vocês celebram com pão fermentado. Será que, sendo o pão o corpo de Cristo, simbolizando o corpo de Cristo, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que será partido por vós. Isto é o meu corpo. Aquele corpo tinha pecado? Claro que não. Aquilo era um corpo puro, santo, sem pecado. O único homem que nasceu na terra de carne, sem pecado. O único homem que nasceu na carne, sem pecado e viveu sem pecado e morreu sem pecado foi Cristo. Então diz: isto é o meu corpo. Agora vem aqui, por favor. Por favor. Eu não estou aqui para falar mal de vocês, em hipótese nenhuma. Eu estou aqui para ajudar a vocês a compreender as Escrituras. Vem cá, por favor, católicos, por favor. Isto é o meu corpo. Por favor, não assassine a gramática. Isto é um pronome demonstrativo neutro. Jesus estava pegando o pão. Olha, estava pegando o pão e dizendo: ó, isto é o meu corpo. Isto, com o pão, algo neutro que ele estava pegando e dizendo: isto é o meu corpo. Como é que vocês dizem que a hóstia é o corpo de Cristo literal, se ele estava usando algo neutro, um pronome demonstrativo neutro? Isto. Ele não disse: este é o meu corpo, não, porque senão seria aquele, seria o próprio corpo dele. Não, ele disse: isto, com o pão. Isto é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto, por favor. Assembleanos, batistas, congregacionais e adventistas, fazei isto. E ele estava fazendo com que tipo de pão? Com pão asmo, pão sem fermento. E por que vocês praticam a ceia com pão fermentado? Não, o meu Cristo não é o de vocês. O Cristo de vocês é um Cristo pecador. O meu não tem pecado. Ceia é com pão asmo, com vinho puro, vinho feito do sumo da uva, não é suco de uva. Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu sangue. Aquilo era uma simbologia, uma tipificação. Não é que eu vou beber literal o sangue dele, não. Quem come carne e bebe sangue é canibal. Simbologia para fazer aquilo em memória dele, em lembrança. Lembrança de quê? Lembrança daquilo que ele iria fazer no Calvário. Lembrança do maior memorial que existe. Quando o corpo dele iria ser dilacerado no Calvário e o seu sangue iria ser derramado por nós. Então ele diz: olhe, faça isto como lembrança. Vocês se reúnem coletivamente e façam isto, celebrem isto e lembre-se de que meu corpo foi rasgado lá no Calvário e o meu sangue foi vertido por vós. A ceia é para esta lembrança, para trazer-nos a lembrança do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Não bote um pão fermentado ali, que você está transgredindo o que as Escrituras ensinam. 7 dias. Não havia fermento em nenhuma casa de Israel. Quando Jesus disse, ele praticou a primeira vez e mandou a gente praticar da forma que ele fez. Façam isto em memória de mim, em lembrança. Você sabe que a lembrança do Calvário, ela tem que estar em mim todo o tempo. Eu tenho que estar lembrando do Calvário todo o tempo, porque ali foi a minha vitória. Ele venceu o pecado. O véu do santuário se rasgou para me dar acesso a ele. Ali ele derramou o seu sangue. O seu sangue que nos purifica de todo pecado.
A gente sabe que hoje eu tenho que lembrar daquele sangue derramado, mas eu sei que o sangue hoje não é aquele líquido vermelho, é a vida que estava nele. Qual é a vida que estava nele? Qual era a vida que estava nele? O Espírito Santo. Então ele me purifica de todo o pecado. Mas veja só aqui. Observe só. Então eles disseram, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando matava a Páscoa, disseram os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer esta Páscoa? Lembrando que Páscoa tem que ter cordeiro, tem que ter pão asmo, tem que ter ervas amargas ali. E o sangue nos umbrais. Ali estava o cordeiro, que é Jesus, o pão asmo estava ali. E as ervas amargas era a lembrança que nós iríamos ter de que um dia éramos pecadores, presos ao pecado, presos às paixões deste mundo, e Cristo veio nos libertar. Então, veja só, eu não necessito mais celebrar uma Páscoa matando um cordeiro, fazendo um jantar. Não, Cristo é a nossa Páscoa. Então, agora eu celebro a Páscoa. Todos os dias eu tenho que celebrar essa Páscoa. Como? Lembrando do Cordeiro de Deus, tendo o Cordeiro em minha vida, tendo este pão asmo, que é o pão sem fermento, sem pecado. Lembrando do corpo de Cristo que foi vertido por mim na cruz do Calvário. Essa palavra aqui, que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele disse, lembrando que ele disse que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. A carne tipifica a palavra e o sangue é o Espírito Santo. Eu tenho que ter esses dois para matar minha fome e minha sede. Eu tenho que estar com essa lembrança e lembrar de que eu amarguei as paixões carnais no Egito. Eu estava preso ao pecado lá no Egito e ele me libertou. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Então veja, aí às vezes pessoas surgem com perguntas, porque as pessoas às vezes elas têm mania de querer saber de coisas que não vai trazer salvação para elas e que não vão edificá-los em nada. Por exemplo, Jesus sabia disso. Olha, vocês vão à cidade e vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água e seguir o homem do cântaro. Aí alguém pergunta assim, quem era esse homem do cântaro? Ora, se eu souber quem é este homem do cântaro ou não souber, isto não vai influenciar na minha salvação. Mas de uma coisa eu sei, Jesus mostrou para os discípulos que ele conhecia as coisas antecipadamente. E quem faz isso é Deus, que conhece tudo antes de acontecer. Ele mandou os discípulos pegar o jumentinho, diz, vai ter um jumento e uma jumenta amarrada, vocês despreendam o jumentinho. Ele disse antes mesmo dos discípulos irem lá, ele mandou Pedro pescar o peixe e na boca do peixe estava a moeda. Ele conheceu os segredos do coração de Simão, o fariseu, quando disse, se esse homem fosse de fato profeta, saberia a vida de pecado que esta mulher leva. Ele disse, eu sei quem é esta mulher, Simão. Ele conheceu os 5 maridos da mulher samaritana e o que ela tinha agora não era dela. Conheceu os segredos dos corações. Ele soube que Filipe estava debaixo da figueira antes mesmo de Natanael mostrar Filipe para Jesus. Ele mesmo sabia, só retificando, ele mesmo sabia que Natanael estava debaixo da figueira antes mesmo de Filipe mostrá-lo. Então veja, isso me mostra que aquele era o profeta dos profetas. Era Deus manifestado em carne humana, que conhecia os segredos dos corações e conhecia as coisas antecipadamente. Esse homem do cântaro pode ser eu, pode ser você, que podemos indicar um local onde se celebra a verdadeira ceia. Eu estou aqui indicando para você um local onde se celebra a verdadeira ceia. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Eu estou indicando para você, chamando você
para tomar a ceia conosco, para ser batizado e tomar a ceia conosco. Eu estou te indicando um local onde se celebra a ceia verdadeiramente. Tabernáculo em Pedra Branca, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga Caixa d'Água. Venha estar conosco domingos e quartas às 19h30 e você irá tomar uma ceia verdadeira com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Então chega, eles foram seguir o homem do cântaro. A gente sabe que esta profissão de carregar um cântaro era profissão de mulheres. Mas aqui nós temos algo que Jesus falou maravilhoso. Por especulação de pesquisas, eu não quero adentrar nesse ponto, quem seria esse homem, por especulação de pesquisas, para não tirar o foco da gente aqui. Vamos lá. Então disse, vocês sigam o homem e dizei, ao bom homem chamou de bom homem. Era um bom homem. Talvez Jesus tivesse discípulos ocultamente, que não andavam ali com ele, mas que eram discípulos, não sei. Mas dá a entender isto. Mas vamos lá. Um bom homem. O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? A Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará o grande quarto superior mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele chegou com os 12. Ao anoitecer da quinta-feira já é sexta-feira para eles. Porque o dia começa à tarde, às 6 horas da tarde. Então ele sentou com eles na mesa. E quando estava sentado e comendo, Jesus disse, na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Então veja só. Comer na mesa com Jesus. Nem todos que estão comendo na mesa vão participar do reino vindouro. Preste somente atenção. Tinha um ali que estava comendo com ele, andando com ele, expulsou o demônio, curou o enfermo, ressuscitou mortos e era um filho da perdição. É duro ter que dizer isto, mas é assim, ó. O diabo ter que dizer isto, mas o diabo estava comendo na mesa com Jesus. Parece que anda paralelo, sabe? Anda paralelo. Você vê no tempo de Abel tinha um Caim. E aí você olha na Bíblia que é assim, começa no céu. Lúcifer estava no céu e se rebelou. E traiu a Deus lá. Se rebelou contra Deus, agora estava andando agora paralelo de novo ali, comendo na mesa, porque Jesus disse, eu não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabo. Vós estáis limpo, mas nem todos, se referindo a Judas Iscariotes, estava ali, ó. A traição ela não vem daqueles que estão distantes, não, mas é aqueles que são amigo íntimo. Como a Bíblia diz, o meu amigo íntimo, as Escrituras diz, havia uma profecia que dizia, o meu amigo íntimo em quem eu confiava levantou seu calcanhar contra mim. A traição sempre vem daqueles que estão perto. E ali estava, molhando o pão no prato, mas Satanás já tinha posto no coração dele para trair Jesus Cristo. E assim será a vida de muitas pessoas, não sabe? Chega um tempo que eles vão trair a Jesus Cristo. Andaram um tempo com ele, mas depois vão trair. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito sobre ele. Sabe, tudo na vida de Jesus era para cumprir a palavra. O que estava escrito tinha que se cumprir. O que está escrito sobre minha vida vai se cumprir. O que está escrito sobre a tua vai se cumprir. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem está sendo traído. Bom seria que nunca tivesse nascido. Não sabe? Eu já disse, digo aqui agora. Se for para eu viver uma vida para trair Cristo, para negar o seu nome, para escarnecer o seu nome,
é melhor nem estar nesta terra. Sabe, é melhor nem viver nesta terra, porque eu quero viver para honrá-lo. Então seria melhor nunca ter nascido do que nascer, viver e trair a Cristo. Não faça isto. Então ele disse, e enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e partiu, tomou o cálice e deu a seus discípulos, e disse, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Na verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até que um dia hei de beber de novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Sabe, o que eu mais aguardo é este dia, de um dia poder beber com ele lá no reino de Deus, nas bodas do Cordeiro, beber esse cálice novamente. Eu quero praticar o certo, fazer o certo, praticar a palavra e ver a palavra se cumprindo em minha vida, para que eu possa beber com ele de novo no reino de Deus. Que glória, que glória, que glória. Você também não quer beber? Então venha para a palavra. Eu estou te chamando para o local, sendo aquele homem que indica para você o local onde tem uma verdadeira ceia, onde tem uma verdadeira comunhão, onde tem pão asmo, vinho puro e lava-pés, como Jesus praticou. Que coisa maravilhosa. Então venha. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas. Às 19h30 você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe e te ajude. Nosso WhatsApp para contato é 83 98628 6747. Venha, faça sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição. Inscreva-se no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, para ter acesso a todos esses vídeos. Que Deus te abençoe, te ajude. Shalom, fique na paz. Amém.